Um, dois. Teste. Um. Bom dia a todos. Vou falar hoje sobre um tema que eu acredito que não seja tão discutido assim, que é a infecção sexualmente transmissível. Todo ano a gente tem as campanhas de Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata. Mas eu acredito que muitas vezes o Dezembro Vermelho ele passa em branco, porque muitas pessoas acabam, por conta das festas, Natal, Ano Novo, as pessoas acabam esquecendo de falar sobre esse assunto. A gente não está em dezembro, mas mesmo assim eu vou falar um pouco antes da data. E é bom ser discutido o tempo todo. É um assunto muito importante, que as pessoas deveriam dar mais importância. ISTs, o que são? As infecções sexualmente transmissíveis que são causadas por vírus, bactérias, outros micro-organismos. Então são, basicamente as ISTs são transmitidas através de contato sexual, relação sexual desprotegida, sem uso de preservativo. Então, as principais vias de transmissão são via oral, via anal, via vaginal e também por via vertical, que é quando a gestante passa para o feto, ou se não, para o recém-nascido, a DST. Aqui tem alguns agentes causadores de infecções. Tem a sífilis, o HIV, o HPV, gonorreia, tricomonise, herpes genital, e hepatite B e C. A lista de infecções sexualmente transmissíveis é bem maior que essa, muito grande mesmo. Mas eu vou destacar principalmente sobre a sífilis, o HIV e o HPV. Vou começar falando da sífilis. Sobre o HIV eu trouxe um vídeo bem informativo de 10 minutinhos e também vou falar um pouco sobre HPV. Sífilis adquirida. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, IST, curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. Então, a sífilis ela é uma infecção, sexualmente transmissível, e a principal via de transmissão dela é via vaginal, via oral, se não via anal, e também por via vertical, que é a sífilis congênita. Sífilis primária. Ferida geralmente única no local da entrada da bactéria, pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros locais da pele. Então, o primeiro sintoma da sífilis é essa lesão, nas mucosas, geralmente na boca ou se não na vagina. E essas lesões, elas tendem a desaparecer com o tempo. E a pessoa pensa que está bem, mas na verdade a doença ainda continua no corpo da pessoa se multiplicando. Sífilis secundária. Os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Então, o principal sintoma da sífilis secundária é o aparecimento dessas manchas aí pelo corpo, principalmente na palma da mão e na planta dos pés. Sífilis latente e sífilis terciária. Não aparecem sinais e sintomas, então desde o contato da sífilis primária, depois da sífilis secundária, que aquelas manchas também, elas desaparecem com o tempo e a pessoa pensa que não era nada ou não dá devida importância. E a sífilis continua. Então, desde o período inicial até a sífilis terciária pode demorar anos até para a doença se manifestar. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas ósseas, cardiovasculares, neurológicas, podendo levar à morte. Então, a sífilis terciária tem graves danos aí para a saúde, porque ela causa, principalmente, atinge o sistema nervoso central, que é a sífilis neurológica, e também a sífilis cardiovascular.
sífilis congênita. É uma doença transmitida da mãe com sífilis não tratada ou tratada de forma não adequada para a criança durante a gestação, transmissão vertical. Então, muitas vezes, a gestante está com sífilis e não sabe e acaba transmitindo para a criança, e a criança geralmente pode nascer com essas manchas, né? E também pode causar vários danos à criança, porque pode atrasar o desenvolvimento do sistema nervoso e outros órgãos do corpo. Tratamento e diagnóstico da sífilis. O diagnóstico da sífilis pode ser realizado na unidade básica de saúde através do teste rápido, com coleta de uma gota de sangue na ponta do dedo. Então, o diagnóstico, o SUS disponibiliza testes rápidos para fazer o diagnóstico, e também tem o exame VDRL, que é o exame sorológico feito no laboratório, que é o principal utilizado no Brasil atualmente. O tratamento para sífilis é feito com a injeção do antibiótico penicilina benzatina, também conhecido como Benzetacil. Então, o tratamento para sífilis primária, secundária e terciária é com a penicilina benzatina, né? Então, é muito importante, mas ressaltando mais uma vez, o uso de preservativos, porque a sífilis é transmitida principalmente por via sexual, e a pessoa tendo uma relação sexual desprotegida fica suscetível a desenvolver, né, a sífilis. Aqui tem o HIV, AIDS, aí eu trouxe um videozinho de 10 minutos, rápido, um médico falando sobre o HIV, porque muitas vezes a pessoa pode estar infectada com o vírus do HIV e não saber, e o HIV ele não causa sintomas, muitas vezes ele é assintomático. Ele pode demorar até 10, 15 anos para se manifestar. E quando ele se manifesta, a pessoa já desenvolveu a síndrome da imunodeficiência humana, que é a AIDS, né? Hoje no mundo, aproximadamente 37 milhões de pessoas vivem com HIV. Só em 2020, 680 mil pessoas perderam a vida por causas relacionadas ao vírus da imunodeficiência humana, enquanto que 1,5 milhão de novas pessoas contraíram a doença. Desde que ela foi descoberta, estima-se que 36 milhões e 300 mil pessoas tenham morrido por causa dessa doença. Essa é aproximadamente a população do Canadá, para a gente ter uma ideia de grandeza que vai muito além de olhar somente para os números. E com dados desse tamanho, não resta dúvida que as infecções pelo HIV são um problema grave para a saúde a nível mundial. E propagar as boas informações, combatendo a desinformação, os estigmas e preconceitos, é uma das melhores armas que nós temos para enfrentar esse inimigo implacável. Por isso, vamos falar sobre HIV, sobre a sua manifestação como doença, que é a AIDS, sobre os principais sintomas e principalmente sobre alguns mitos que ainda existem e circulam por aí com relação a esse assunto. Fica aqui comigo, eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa é a minha pílula de saúde de hoje. A AIDS, ou Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, é a manifestação como doença de uma infecção viral causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. O HIV é um vírus que se transmite por várias formas. A primeira delas é por contato sexual, tanto por sexo vaginal como anal e também oral. Sim, os riscos da infecção são menores, mas você pode contrair o vírus fazendo sexo oral com um homem ou com uma mulher que seja HIV positivo. A segunda forma é pelo contato com sangue contaminado. Hoje em dia, a situação mais comum que isso acontece é nas situações de compartilhamento de seringas ou instrumentos similares entre pessoas que fazem uso de substâncias injetáveis. A terceira forma é da mãe para a criança, tanto durante a gravidez como pelo aleitamento materno. Sempre lembrando que, no caso da gestação e do parto, a chance de transmissão é bastante reduzida, podendo de fato não ocorrer se a gestante tomar as medicações e seguir os protocolos de tratamentos previstos para o período de pré-natal, para o período da gravidez. É importante deixar claro que não ocorre transmissão nas situações de convívio habituais. Dar um abraço, beber no mesmo copo, compartilhar uma toalha, por exemplo, durante um evento esportivo. Então, esse é o primeiro mito que eu quero realmente desmistificar aqui nessa nossa conversa. Não se contrai o vírus estando perto de pessoas HIV positivo. Por incrível que pareça,
mesmo com todas as campanhas de conscientização, em 2016 uma pesquisa realizada lá na Inglaterra mostrou que 20% das pessoas acreditavam que o HIV podia ser transmitido por contato pele a pele ou por meio da saliva. Outra coisa, mosquitos também não espalham HIV. Mesmo que o vírus esteja presente no sangue, vários estudos já mostraram que não ocorre transmissão pela picada de insetos que se alimentam de sangue humano. Isso acontece porque, quando os insetos mordem, eles não injetam na pessoa mordida o sangue da pessoa que morderam antes. E outra que o HIV vive apenas um curto período de tempo nos insetos. Então, essa questão dos mosquitos também é mito, ok? E sobre os sintomas, como a doença se manifesta? Logo após a infecção inicial, a pessoa pode apresentar um quadro típico de uma doença viral, uma virose, até porque o HIV é um vírus. Mas o que eu estou querendo dizer é que pode se confundir com um quadro comum de resfriado, de uma gripe. Depois de uns 10 ou 15 dias do momento da contaminação, e esse momento pode ter sido uma relação sexual com pessoa com HIV, mas após esse tempo, a pessoa pode apresentar febre, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, secreção nasal. E veja que nessas situações, o comum é você pensar que está tendo um resfriado. As pessoas nunca vão lembrar de relacionar com uma possível situação de risco que se expôs há 10 ou 15 dias atrás. E na maioria das vezes, esse quadro inicial melhora após alguns dias, como a maioria das doenças virais. E você pode viver 10 ou 15 anos com HIV e não apresentar outros sintomas. Só que a gente não pode esquecer que durante esses 10 anos a pessoa é portadora ou portadora do HIV. E por isso pode transmitir o vírus a outras pessoas. O HIV é um vírus que afeta algumas partes do nosso sistema de defesas, o sistema imunológico. Mais diretamente, ele ataca os nossos linfócitos CD4, que são fundamentais ao corpo na defesa contra organismos invasores, bactérias, outros vírus, protozoários, fungos. O vírus invade essas células, os linfócitos CD4, se reproduz dentro deles, rompe esses linfócitos e assim libera mais vírus na corrente sanguínea que vão destruir outros linfócitos CD4. E é isso que acontece. As nossas células de defesa vão sendo aos poucos destruídas e isso faz com que o nosso organismo vá ficando cada vez mais propenso a ter outras infecções. E aí a pessoa começa a apresentar os sintomas característicos da síndrome da imunodeficiência adquirida. Veja que somente quando isso acontece é que podemos dizer que a pessoa está doente de AIDS. E os sintomas são agora mais graves. Estão relacionados com situações de infecções repetitivas. A pessoa começa a se manifestar doente com mais frequência. Lembra que as defesas estão diminuídas. Aparecem infecções que, se a pessoa estivesse com sua imunidade normal, não ficaria doente. As defesas imunológicas do próprio organismo protegeriam a pessoa daquela doença. São infecções do sistema respiratório, infecções de pele, micoses e inclusive algumas doenças oncológicas. Eu estou falando de alguns tipos de câncer, como o sarcoma de Kaposi, por exemplo. E lembrando que o emagrecimento, a perda de peso involuntário, ou seja, a pessoa começa a perder peso, mas não foi intencional, não está fazendo dieta. Pois esse emagrecimento sem um motivo claro, específico, é um dos sinais clínicos de alerta para que a doença seja investigada. E falando em investigação, o diagnóstico é sempre laboratorial, deve ser sempre confirmado pelo exame de sangue. E nas pessoas com diagnóstico confirmado, os dois principais exames que monitoram o andamento e a situação clínica da pessoa com relação ao HIV são as contagens de linfócitos CD4, aqueles que eu falei há pouco, e a carga viral, que é a quantidade de vírus circulante no sangue. A gente quer e espera para todas as pessoas com diagnóstico, e esse é o objetivo dos tratamentos. A gente já vai falar sobre o tratamento logo, mas a gente espera que a contagem de CD4 esteja alta, claro, pois isso significa que os números dessas importantes células de defesa está alto e logo o seu organismo estará com imunidade em dia, e se espera também que a carga viral esteja baixa ou preferencialmente indetectável, o que significa que a quantidade de vírus circulante é mínima. E para finalizar, eu quero falar sobre aquele que eu considero ser o principal mito a ser derrubado, o de que pessoas com HIV morrerão jovens e que o diagnóstico é uma condenação à morte.
Para entender isso, é importante entender que existe uma diferença entre cura e tratamento. É claro que a gente sempre quer a cura por uma doença, mas desculpe o seu portador dessa má notícia se você ainda não ouviu falar disso ou se alguém nunca comentou isso com você. Mas a verdade é que a maioria das doenças não tem curas. Diabetes não tem cura, pressão alta não tem cura, sei lá, artrite reumatoide não tem cura. Mas a maioria das doenças tem tratamento e essa é a informação mais importante. A infecção pelo HIV tem tratamento e não é de ontem que tem tratamento. Eu estava na faculdade ainda. Desde 1996 existe tratamento com diferentes protocolos que vêm evoluindo e sendo aprimorados e estudados ao longo de todos esses anos. E o Brasil é pioneiro nisso. Está bem definido que pessoas que sabem ser soropositivas e que fazem e seguem o tratamento indicado vivem cada vez mais e de forma saudável. Sim, tem que tomar medicamentos todos os dias, tem que fazer exames de tempos em tempos e acompanhar com o seu médico. Sim, mas tem tratamento. E isso faz a pessoa com diagnóstico ter uma vida normal. E só mais uma mensagem. Usar preservativo em todas as relações é uma forma de prevenção bem básica. Mas campanhas preventivas de sucesso não são aquelas que simplesmente recomendam as pessoas a usarem camisinha. Isso é, como eu falei, bem básico. Campanhas de sucesso são aquelas que, além disso, estimulam as pessoas a fazer o teste de HIV de tempos em tempos. Saiba que 1 em cada 4 pessoas infectadas não sabe que tem o diagnóstico. E isso representa um grande risco de transmissão. Eu sou Carlos Cunha, sou médico de família e essa foi a minha pílula de saúde de hoje. Então, como o médico falou, né, o HIV, ele não tem uma cura específica, mas ele tem um tratamento que é bastante eficaz, que é com antirretrovirais. Hoje no mundo, comprimidos. Então, a pessoa fazendo o tratamento adequado, é possível viver sim, de forma normal, ter uma vida tranquila. E também é essencial estimular a realização de exames de HIV, porque muitas vezes o exame o HIV ele não causa sintoma, ele é assintomático. A pessoa vive pensando que está totalmente livre de alguma doença, né? Então é importante. Vou falar agora um pouco sobre o HPV, que é o papilomavírus humano. HPV, sigla em inglês para papilomavírus humano, é um responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. Está associado ao desenvolvimento de quase a totalidade dos cânceres de colo do útero, bem como diversos outros tumores em homens e mulheres. Então, o HPV é um vírus, assim como o HIV, só que a característica dele não é igual ao HIV, a característica dele é mais para causar lesões na pele como verrugas, que eu vou falar um pouco mais na frente. HPV, sintomas. Os sintomas do HPV no homem. O principal sintoma de HPV no homem são as verrugas genitais com aparência semelhante ao de couve-flor. Sintoma de HPV na mulher. Quando eles surgem, os sintomas de HPV nas mulheres que ocorrem com maior frequência são as verrugas com aparência de couve-flor, que podem surgir na vulva, vagina, colo do útero e ânus. Então, tem estudos que falam que existe mais de 200 tipos de HPV. Só que tem alguns subtipos que eles são oncogênicos, que podem causar o câncer do colo de útero. Então, ele causa essas verrugas, né, na região, principalmente do colo do útero. Então, por isso que é importante realizar o exame de Papa Nicolau, principalmente. Porque quando o médico vai lá e faz, constata que tem essas verrugas no colo do útero, ele indica o tratamento corretivo para remover essas lesões. HPV e câncer do colo uterino. O papilomavírus humano, HPV, é a principal causa do câncer do colo de útero, sendo responsável por 99% dos casos. Os tipos 16 e 18 do HPV são os mais associados à doença, sendo responsável por 70% dos casos. Então, para a pessoa ter uma ideia, né, porque está intrinsecamente ligado o HPV com o câncer do colo do útero. HPV, diagnóstico e tratamento. O diagnóstico do HPV é feito de forma clínica, ou seja, a área afetada é analisada por um médico especialista que reconhece ou não
as lesões como sendo provocadas pelo vírus. O tratamento do HPV depende do tipo de lesão encontrada no paciente. Os métodos mais utilizados são o uso de substâncias químicas nas lesões, destruindo aos poucos as verrugas, uso de bisturi elétrico e o laser para cauterizar as lesões. Então, quando o médico faz o exame e vê que tem essas lesões, essas verrugas, ele indica a remoção imediata, porque é naquele local que está a verruga, que se encontra a maior quantidade de vírus. E esses vírus, eles podem causar mutação celular, mutação naquele local. Por isso que é essencial remover essas lesões. Vacina contra HPV. Quem deve tomar a vacina? A vacina é indicada para meninas e mulheres de 9 a 26 anos de idade e meninos de 9 a 14 anos. A imunização deve acontecer preferencialmente 9 e 14 anos, quando é mais eficaz, segundo o Ministério da Saúde. Homens e mulheres imunossuprimidos de 9 a 45 anos. Homens e mulheres com câncer de 9 a 45 anos. Então, a principal forma de combater o HPV é o uso das vacinas que o SUS oferece. Inclusive, ele oferece para tipos de 6 e 11, 16 e 18, que são considerados tipos oncogênicos, que podem causar câncer, né, do colo de útero. Então, foi isso que eu tinha que falar para vocês. Espero que tenha contribuído. E realmente é um assunto assim que tem muito o que se falar, porque tem vários tipos de doenças, tem vários tipos, e cada uma causa um sintoma diferente. É difícil viver com essas doenças, até que sim, mas existe tratamento. Por exemplo, a sífilis, ela tem específicas, né, que é o uso do antibiótico, e a pessoa fazendo uso do antibiótico está livre da doença. Já o HPV não, mas o HPV tem, o HIV não, mas ele tem tratamento. Eu vi um post um dia desse falando assim que quando você pode ter 1000 problemas, mas quando você está doente, você só tem um problema. Isso é realmente muito verdade, porque eu mesmo fiz tratamento de câncer de 2018 a 2020 e é muito difícil de lidar, mas a pessoa buscando ajuda, né, cedo, e principalmente os homens que têm essa dificuldade para buscar tratamento, a pessoa buscando, consegue sim viver tranquilamente. Então é isso, obrigado a todos pela atenção. Bom dia a todos. Esse é um tema muito importante, né? Porque a gente no dia a dia, a gente quase que não para fazer o exame que a gente tem que fazer. A gente sabe porque às vezes a gente faz exame periódico e lá vai constar alguma coisa, né? De errado se a gente tiver. Eu acho que 5 ou 6 anos atrás, eu perdi um primo por complicação do HIV. Ele começou com uma gastrite, a gastrite não se curava, passou para H. pylori, a H. pylori não se curava e meu primo ficou igualzinho àquela imagem, só pele e osso. Só pele e osso. A minha prima havia mandado uma mensagem para mim, uma foto para mim, na época, de como ele estava no leito. Gente, é desolador, porque ele adquiriu o HIV e não sabia, né? Para diagnosticar de como ele adquiriu, porque ele era casado, né? Recém-casado, ele tinha 5 ou 6 meses casado, né? E aí, a foto que ela me mandou, ele estava deitado de lado, colocaram ele de lado, ele estava entubado, colocaram ele de lado. E aquele roupão, né, que se usa, né, que é aberto atrás, gente, é horrível o jeito que ficou meu primo. A gente tem o recheio do bumbum, né, tem toda a musculatura, tem gordura, Ele estava somente o ânus dele, de tão magro que ele estava, né.
Então, pra gente, depois que a gente ficou sabendo que o que realmente ocasionou a morte do meu primo, né? Porque é como o médico falou, né? É uma doença que ela vai atacando a nossa imunidade, né? Então, ele teve várias complicações, teve pneumonia e ele, em tratamento no hospital, não conseguiu reagir aos medicamentos. Foi muito assim, papum. Foi muito forte. Ou poderia também ter adquirido antes, né? E aí ela começou a se manifestar, como o médico falou, com alguns anos, né? 10 a 15 anos. E logo em seguida, por incrível que pareça, a esposa dele também veio a óbito. Porque ela, com a morte dele, 3 meses depois da morte dele, ela veio a óbito. Esse período de 3 meses, ela ficou em depressão. Então, acredito eu que também já estava na corrente sanguínea dela e ela não teve imunidade para reagir, né? Porque não tem como reagir, porque realmente ele vai atacando e matando as nossas células protetoras, né? Defensivas. E aí, ela veio a óbito também diagnosticada com o vírus HIV. Gente, rostinho bonito não quer dizer que a pessoa é saudável. E isso vale tanto para homem como mulher, entendeu? O meu primo é hétero. E do caso também de um segundo primo meu, só que ele hoje vive super bem. Você olha para ele e você diz que ele não tem HIV. Mas foi um baque para ele descobrir. Ele é homossexual e foi um baque para ele descobrir. Casado e adquiriu do esposo dele, tanto é que ele se separou. O esposo dele pulou a cerca e... Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado. Esse meu primo, ele é autodidata, ele é músico, né? Toca de tudo. Você olha para ele, toca em orquestra fora do país. Você olha para ele e você diz que o menino tem HIV. Homem bonito. Bonito. Você não diz que o rosto bonito tem algum tipo de doença. A não ser que você venha se precaver com isso aqui, ó. Dentro até mesmo do nosso relacionamento, a gente acha que não. Eu confio no meu marido, confio na minha mulher. A gente não sabe. A gente não sabe. Eu tiro por mim, a gente não sabe. Eu não sei se meu marido pular cerca ou não. Eu sei de mim. Mas se o meu marido pular cerca ou não, eu não sei. Então, isso aqui pode proteger vocês. Por sinal, muito bonitinho, viu? O teu brinde. Gostei, achei muito lindo. Pedi até mais um bis, ó. Mas me deram bis, não me deram outra camisinha, tá? Enfim, então a gente tem que tomar cuidado, gente. Realmente, doenças sexualmente transmissíveis, temos que tomar cuidado. Já pensou? Você senta ali, já vi casos, você senta ali do lado da pessoa, você sente aquele mau cheiro. Ah, não está com alguma doença, talvez possa estar com alguma inflamação. Principalmente nós mulheres, a gente passa o dia todinho com uma calça jeans. E isso abafa demais a Laricinha. Não, gente, é sério. Eu tô só para descontrair aqui, mas isso foi 2 casos que aconteceram dentro da minha família, né? Então a gente tem que se precaver, a gente tem que se prevenir. E isso aqui é o melhor remédio para que a gente não tenha a doença. A gente não precisa nem tomar, a gente precisa só usar. Quando der a vontade, está aqui, ó. Não tem? Vai na farmácia, compra. Vai no posto de saúde que eles dão de graça. Né? Então, é se prevenir. E essa é a minha contribuição. Obrigada.